Eu sou Karen Grimmer, dona da Grimmer Lab, e eu lancei a marca em 2014. A Grimmer nasceu no Brasil, na verdade, quando eu fiz uma transição de carreira. Eu sou formada em Relações Internacionais e Direito, fiz essas duas faculdades, mas eu estava trabalhando na área de Relações Internacionais com uma empresa que lidava com a parte de relacionamento Brasil-China, mas a verdade é que eu não era feliz, eu sentia falta da criatividade na minha vida. Então, nesse meio tempo, quando eu estava tentando descobrir um novo caminho, eu fiz uma pós em estamparia e decidi, então, ir me aventurar e empreender na área da moda. Também muito influenciada pela minha avó, que era uma mulher assim, muito elegante, que eu considero que ela abriu esse espaço para mim, mostrando revistas de moda, quando a gente saía para comprar roupas juntas. Então, esse universo eu já curtia, já gostava. Então, foi assim que eu acabei indo empreender na moda. E nessa construção de coleção dentro da moda, a gente olha muito para arte, né? Para buscar formas, elementos novos. Foi aí que eu descobri que eu só conhecia artistas homens, que a gente, na verdade, no nosso dia a dia, só recebe informações dos artistas homens, né? Na maioria das vezes, são poucas as mulheres. E aí eu fiquei muito intrigada com isso e fui atrás. Ué, mas será que as mulheres não produziam artisticamente? Me fiz essa pergunta. E, na verdade, descobri que, na verdade, as mulheres sim criavam artisticamente. Só que elas, como elas eram excluídas, né, das instituições, das galerias, dos museus, e não eram registradas assim nos livros de história, não ficou para a história essas histórias delas, né, as suas artes e tudo mais. E eu fui atrás, na verdade, eu considero que nasceu um ímpeto em mim de ir atrás dessas histórias e que eu nunca mais parei. E aí, acho que foi em 2020, eu já estava aqui em Portugal, eu criei o Toda Sexta com Elas, que é uma hashtag no meu perfil do Instagram, onde eu conto toda sexta-feira uma história de uma mulher, para que a gente tenha acesso a esse repertório, para que outras mulheres consigam se ver nessas histórias, que eu considero muito importantes. E daí também, a partir do Toda Sexta com Elas, eu pensei, bom, e se eu pudesse estampar essas histórias, fazer estampas, criar ilustrações e colocar em t-shirts, como essa aqui que eu estou usando, para exatamente fazer com que a gente pudesse, de alguma maneira, vestir essas histórias também. E foi assim que, então, nasceu a Grimmer aqui em Portugal. Depois de um tempo, eu comecei a pensar, bom, também tem a questão de, tá, como que eu posso impactar, além de contar essas histórias, como é que eu posso impactar as mulheres de hoje? Como é que eu posso fazer com que as mulheres percebam a importância das suas histórias? E aí eu lancei um desafio também no Instagram, onde toda quarta-feira eu postava uma pergunta biográfica, ou seja, uma pergunta sobre a história, para a gente refletir sobre a nossa própria história. E aí nasceram depois, na última semana, eu falei, bom, foi tão legal o feedback que eu preciso dar uma continuidade, que as pessoas continuem refletindo sobre as suas histórias. E aí nasceram as cartas biográficas, que são 52 perguntas em forma de cartão postal, então nessa ideia de que a gente responde como uma carta para si mesma, refletindo sobre a própria história. E esse tem sido o produto mais recente da Grimmer. A marca, na verdade, tem essa grande missão de tornar as histórias no feminino mais próximas e mais valiosas dentro da nossa sociedade. Eu acredito que todo empreendedor e empreendedora tem que vencer desafios, tanto na parte de vendas, quanto na parte da gestão da própria empresa. Mas eu acho que uma coisa muito pouco falada talvez seja a parte do desenvolvimento pessoal, que a gente acaba tendo que fazer. Hoje mesmo, para gravar esse vídeo, talvez eu não tenha, desde o início, tido tanta facilidade quanto eu tenho hoje. Então, a gente tem que se desenvolver em certas áreas, comunicação, financeiro, para conseguir estar à frente de um negócio, né? Tem toda essa responsabilidade e que a gente tem que buscar esse desenvolvimento pessoal. Por outro lado, como mulher, eu acredito que por exatamente não termos tantas referências de mulheres em posições de comando, em posições de poder, ainda é uma espécie de adequação, de criar o nosso próprio repertório
para entender como que a gente pode usar o nosso feminino também nessas posições de poder, porque às vezes parece dar a entender que só um homem ou características masculinas são necessárias para essas posições, quando na verdade as características femininas são muito importantes, a empatia, a colaboração. Então eu busco usar muito dessas minhas características também para gerir o meu negócio hoje.